Ela entrou naquele salão carregando bandejas, mas o que realmente pesava era o desejo de ser vista. Ele, envolto em terno caro e mistério, a observou como quem escolhe e devora com os olhos. Bastou um tropeço, uma mancha de champanhe e um olhar intenso para mudar tudo. Naquela noite, ela não sabia se estava salvando sua mãe ou vendendo a própria alma. Esperamos que goste da reviravolta tocante dessa história. O amor irá mostrar a beleza da vida. Se gostar, se inscreva em nosso canal. Em Heliópolis, na periferia de São Paulo, onde o concreto cinzento contrasta com sonhos coloridos que raramente se realizam, Vitória Silva tentava manter a dignidade em meio ao caos que sua vida havia se tornado. Aos 21 anos, seus olhos castanhos já carregavam o peso de quem conhecia bem o sabor amargo das desilusões. O pequeno sobrado de 2 cômodos que chamava de lar abrigava não apenas sua família, mas também as cicatrizes de um passado que ninguém conseguia esquecer. Dona Iracema, sua mãe, outrora uma mulher forte e alegre, agora estava confinada a uma cama, lutando contra um câncer que consumia não apenas seu corpo, mas também os escassos recursos da família. O som da tosse seca que vinha do quarto era como um relógio impiedoso, marcando o tempo que escorria entre os dedos de Vitória. Mãe, trouxe seu remédio. Vitória entrou no quarto pequeno, onde o cheiro de medicamentos se misturava com o de incenso de lavanda. Uma tentativa de sua mãe de manter alguma normalidade. A senhora precisa comer um pouco antes de tomar. Não tenho fome, minha filha. A voz de Dona Iracema era apenas um sussurro. Guarde essa comida para você e seu pai. Vitória segurou as lágrimas. Sabia que cada comprimido custava o equivalente a um dia de seu salário como atendente na farmácia do bairro. Um salário que mal dava para os remédios, quanto mais para as consultas especializadas que sua mãe precisava. Na pequena sala que também servia de cozinha, Antônio Silva, seu pai, estava sentado em frente à televisão antiga, uma garrafa de cachaça pela metade ao seu lado. Seus olhos, outrora vivos e sonhadores, agora refletiam apenas o vazio de promessas não cumpridas. Ele havia sido mecânico, dono da própria oficina, até que uma enchente levou tudo embora há 5 anos. Desde então fazia bicos esporádicos e afogava suas frustrações na bebida. Ela tomou os remédios. Perguntou sem desviar os olhos da TV. Sim, pai, mas estamos no último frasco. Precisamos comprar mais até sexta-feira. Antônio finalmente olhou para a filha, uma faísca de raiva passando por seus olhos. E de onde você acha que vai sair esse dinheiro, Vitória? Já devo até as calças para o agiota do Jorge. Vitória suspirou, cansada dessa conversa que se repetia quase todos os dias. Vou fazer hora extra na farmácia. O seu Joaquim disse que posso ficar até mais tarde essa semana. Antônio soltou uma risada amarga. Hora extra. Sabe quanto paga a hora extra naquela espelunca? Uma miséria. Não vai dar nem para os remédios da semana. Vitória se sentou no braço do sofá gasto, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros jovens. Então o que você sugere, pai? Que eu roube. Que eu implore na rua. Antônio tomou um gole longo da cachaça e ficou em silêncio por alguns minutos. Quando falou, sua voz tinha um tom diferente, quase calculista. Você viu aquela reportagem ontem? Sobre o tal empresário, o Tiago Mendes. Vitória franziu a testa, confusa com a mudança de assunto. Aquele dono da construtora? O que tem ele? Ele é viúvo, rico. Tem uma fundação que ajuda gente como a gente. Antônio agora olhava fixamente para a filha, avaliando cada traço de seu rosto jovem. Vai ter um evento beneficente no fim de semana. Eles estão contratando gente para servir, ajudar na organização. E como você sabe disso? O Marcelo lá da obra me contou. A irmã dele trabalha na empresa que organiza esses eventos. Vitória começou a entender onde o pai queria chegar. Você quer que eu tente um trabalho lá? Temporário? Antônio deu de ombros, mas seus olhos diziam mais do que suas palavras. É uma oportunidade, não é? Você é bonita, educada, fala bem. Quem sabe não consegue algo melhor do que aquela farmácia? Pai, eu mal terminei o ensino médio. Que tipo de trabalho eu conseguiria numa empresa grande como aquela? Não é na empresa, é na fundação. Antônio se inclinou para a frente, a voz mais baixa agora. Dizem que ele é um homem generoso, principalmente com moças bonitas e necessitadas. O estômago de Vitória se contraiu.
O que você está sugerindo? Não estou sugerindo nada, menina. Só estou dizendo que você tem seus atrativos. Se souber usar, pode conseguir um bom emprego, um salário melhor. Quem sabe até uma ajuda para sua mãe. Pai. Vitória se levantou indignada. Você está me pedindo para me insinuar para um homem que nem conheço? Em troca de dinheiro? Antônio também se levantou, cambaleando um pouco. Não seja dramática. Estou falando de sobrevivência, de salvar sua mãe. Ele apontou para o quarto onde Dona Iracema descansava. Você acha que ela vai durar quanto tempo sem tratamento adequado? Sem os remédios certos. As palavras atingiram Vitória como um soco. Ela sabia que o pai estava manipulando seus sentimentos, mas também sabia que havia verdade no que ele dizia. Sua mãe precisava de ajuda especializada e rápido. Não estou pedindo que você faça nada errado. A voz de Antônio suavizou, tornando-se quase paternal. Só estou dizendo que às vezes temos que usar o que temos. E você tem juventude, beleza. Use isso para conseguir um emprego melhor, uma chance de ajudar sua mãe. Vitória sentiu as lágrimas queimando seus olhos. Eu vou tentar o trabalho no evento. Só isso. Se conseguir algo melhor depois, ótimo. Mas não vou me oferecer para ninguém. Antônio sorriu, satisfeito. É claro que não, filha. Não é isso que estou sugerindo. Mas ambos sabiam exatamente o que ele estava sugerindo. Na manhã seguinte, com o número de telefone que o pai havia conseguido através do amigo, Vitória ligou para a empresa de eventos. Para sua surpresa, a vaga ainda estava disponível. Ela teria que comparecer naquele mesmo dia para uma rápida entrevista. O escritório da empresa ficava no bairro de Pinheiros, a quase 2 horas de ônibus de Heliópolis. Vitória usou suas melhores roupas. Uma calça jeans sem rasgos, uma blusa branca simples e um blazer emprestado de uma vizinha. Tinha economizado alguns trocados para imprimir um currículo modesto, onde destacava sua experiência como atendente de farmácia e os cursos de informática básica e inglês que havia feito no centro comunitário do bairro. A entrevista foi rápida e surpreendentemente fácil. A mulher que a atendeu, Márcia, uma senhora de meia idade com ares eficientes, parecia mais preocupada com sua aparência do que com suas qualificações. Você sabe servir bebidas? Bandejas, essas coisas? Perguntou Márcia, olhando Vitória de cima a baixo. Nunca trabalhei com isso, mas aprendo rápido. Márcia anotou algo em uma prancheta. O evento é no sábado, no Hotel Unique. Preciso que você chegue às 16 horas para a preparação. O evento começa às 19 horas. Você vai receber 150 reais pela noite. Mais transporte. Precisa usar roupa preta, simples. Nada chamativo. Tudo bem. Vitória respirou fundo, aliviada por ter conseguido o trabalho, mas ansiosa com o que viria pela frente. E garota, Márcia acrescentou, com um olhar significativo. Esse é um evento importante. Pessoas importantes. Comporte-se com discrição. Fale apenas quando falarem com você e sorria, sempre sorria. Vitória assentiu, sentindo um peso no estômago. Entendi. Nos dias que se seguiram até o sábado, Vitória dividiu seu tempo entre o trabalho na farmácia, os cuidados com a mãe e a preparação para o evento. Conseguiu emprestar um vestido preto simples de uma amiga, comprou meias calças novas e engraxou os únicos sapatos de salto que possuía. Na sexta-feira, véspera do evento, Dona Iracema teve uma crise forte, tossindo sangue. Vitória ficou acordada a noite toda ao lado da mãe, segurando sua mão, rezando em silêncio. Pela manhã, ela parecia melhor, mas Vitória sabia que era apenas uma trégua temporária. O médico do posto de saúde havia sido claro. Sem um tratamento especializado, as chances eram mínimas. Você tem certeza que pode ir, filha? Perguntou Dona Iracema, observando Vitória se arrumar para sair. Você parece tão cansada. Tenho sim, mãe. É só um evento, alguns serviços, e pagam bem. Vitória forçou um sorriso, ocultando seu esgotamento. Seu pai disse que é um lugar de gente rica, que pode aparecer alguma oportunidade melhor para você. Dona Iracema falou com uma mistura de esperança e preocupação. Mas tome cuidado, minha filha. Nem sempre essas oportunidades são o que parecem. Vitória sentiu um nó na garganta. Sua mãe sempre foi perspicaz, captando as entrelinhas mesmo quando não ditas. Eu vou ficar bem, mãe, prometo. Antes de sair de casa, Vitória encontrou o pai na porta fumando um cigarro.
Ele a examinou com um olhar crítico. Você está bonita, mas poderia estar mais... Você sabe. Ele fez um gesto vago com a mão. Não, pai, eu não sei. Vitória respondeu cansada das insinuações. E nem quero saber. Vou trabalhar, só isso. Antônio deu de ombros. Só não desperdice oportunidades, menina. Pense na sua mãe. Vitória sentiu a raiva crescer, mas se conteve. Não havia tempo para discussões. Com um suspiro, pegou sua bolsa e saiu, deixando para trás o sobrado apertado e as expectativas pesadas do pai. O trajeto até o Hotel Nick, um dos mais luxuosos de São Paulo, foi longo. Vitória pegou 2 ônibus, depois o metrô e finalmente uma caminhada de 15 minutos. Durante todo o percurso, sua mente oscilava entre a ansiedade pelo evento e a preocupação com a mãe. O que ela faria se o dinheiro deste trabalho temporário não fosse suficiente? Até onde estaria disposta a ir para salvar sua mãe? Ao chegar ao hotel, foi direcionada para uma entrada lateral destinada aos funcionários e prestadores de serviço. Lá, junto com outros 20 jovens igualmente vestidos de preto, recebeu instruções rápidas sobre como servir, como se comportar e, o mais importante, nunca, jamais, interagir além do necessário com os convidados. Vocês são invisíveis, explicou o coordenador do evento, um homem magro e nervoso. Estão aqui para servir, não para ser vistos ou ouvidos. Entendido. Todos assentiram. Vitória sentiu-se diminuída, como se sua humanidade estivesse sendo negada. Mas não tinha escolha. Precisava desse dinheiro, e talvez, só talvez, surgisse algo melhor como o pai havia sugerido. Às 19h em ponto, os primeiros convidados começaram a chegar. Eram pessoas de outro mundo. Mulheres com joias que provavelmente custavam mais do que tudo que Vitória possuía. Homens em ternos impecáveis, risadas polidas e conversas sobre assuntos que pareciam de outro planeta. Vitória circulava com uma bandeja de taças de champanhe, tentando ser invisível como havia sido instruída. Foi então que ela o viu pela primeira vez. Tiago Mendes entrou no salão causando um rebuliço discreto. Alto, com cabelos grisalhos nas têmporas e um porte elegante, ele tinha uma presença que naturalmente atraía olhares. Mas o que mais chamou a atenção de Vitória foram seus olhos, azuis e profundos, mas com uma sombra de tristeza que todo o dinheiro do mundo parecia não conseguir apagar. Ele cumprimentava as pessoas com educação, mas sem entusiasmo real, como quem cumpre um ritual necessário. Vitória o observava discretamente enquanto servia os convidados. Havia algo nele que não combinava com aquele ambiente de superficialidades. Algo genuíno, talvez. Menina, atenção no seu trabalho. A voz ríspida de Márcia a trouxe de volta à realidade. Não é para ficar admirando os convidados. Circule, ofereça as bebidas. Vitória assentiu, envergonhada, e voltou a circular pelo salão. A noite avançava, e seus pés já doíam nos sapatos apertados. Foi quando, ao virar uma esquina do salão, ela colidiu com um homem corpulento que gesticulava sem prestar atenção. A bandeja inclinou, e 3 taças de champanhe se derramaram sobre o vestido caríssimo de uma mulher loira. Sua incompetente, gritou a mulher, atraindo a atenção de todos ao redor. Olhe o que você fez. Esse vestido é um Valentino. Vitória ficou paralisada, sentindo o rosto queimar de vergonha. Me desculpe, senhora. Foi um acidente. Acidente? Você deveria prestar atenção por onde anda. Quem vai pagar por esse vestido agora? Você? A mulher a media com desprezo. Quanto você ganha por mês? Provavelmente nem em um ano conseguiria pagar por esse tecido. As pessoas ao redor observavam a cena com uma mistura de constrangimento e curiosidade mórbida. Ninguém intervinha. Vitória sentiu as lágrimas se formando nos olhos, mas se recusou a chorar. Não daria esse prazer àquela mulher. Foi então que uma voz masculina, firme e serena, cortou o ar tenso do salão. Acredito que foi um acidente, Débora. E tenho certeza que a champanhe não arruinou completamente seu vestido. Vitória se virou e viu Tiago Mendes ali parado, com uma expressão tranquila, mas olhos que não admitiam contestação. Tiago, você não entende. Este vestido custou uma fortuna e esta garota... Débora começou, mas foi interrompida. Esta jovem está trabalhando assim como todos aqui. Tiago estendeu a mão para Vitória, pegando a bandeja. Por favor, vá até a copa e descanse um pouco. Está tudo bem.
Vitória não conseguia acreditar. Nunca imaginou que o homem mais importante daquele evento a defenderia. Obrigada, senhor, murmurou antes de se retirar rapidamente. Na copa, longe dos olhares e sussurros do salão, Vitória finalmente respirou fundo. Suas mãos tremiam. Tinha certeza que seria demitida, que perderia até mesmo aquele pagamento miserável. Você está bem? A pergunta veio da porta, onde Tiago Mendes estava parado, observando-a com genuína preocupação. Sim, senhor. Obrigada por me ajudar lá. Vitória se sentia pequena, vulnerável. Não precisa agradecer. Aquilo foi desnecessário. Tiago entrou na copa, fechando parcialmente a porta atrás de si. Não se preocupe com Débora ou com o vestido. Ela tem dezenas iguais. Havia uma gentileza em sua voz, que contrastava com a frieza que Vitória observara antes, quando ele cumprimentava mecanicamente os convidados. Qual o seu nome? Perguntou ele, mantendo uma distância respeitosa. Vitória, senhor. Vitória Silva. Vitória, ele repetiu o nome, como se estivesse testando seu som. Posso perguntar por que você está trabalhando neste evento? A pergunta a pegou de surpresa. Era óbvio, não? Ela precisava do dinheiro. Mas havia algo na maneira como ele perguntou que a fez responder honestamente. Minha mãe está doente. Precisamos de dinheiro para o tratamento. Vitória mordeu o lábio, arrependida de ter revelado tanto. Desculpe, não deveria estar falando de problemas pessoais. Tiago a estudou por um momento, seus olhos azuis avaliando não apenas o que ela dizia, mas o que não dizia. Entendo. A vida nem sempre é fácil, não é? Especialmente quando amamos alguém. Antes que Vitória pudesse responder, a porta da copa se abriu completamente e Márcia entrou, com o rosto vermelho de fúria contida. Senhor Mendes, peço mil desculpas pelo incidente. Essa garota será substituída imediatamente e, claro, não receberá pelo trabalho desta noite. Tiago ergueu a mão, num gesto suave, mas autoritário. Não será necessário, Márcia. Foi um acidente. Poderia ter acontecido com qualquer um. Na verdade, estou considerando convidar Vitória para trabalhar na fundação. As palavras caíram como uma bomba. Márcia parecia ter engasgado com o próprio ar, e Vitória tinha certeza que seu coração havia parado por um segundo. Na fundação, senhor? Márcia gaguejou. Sim, estamos precisando de pessoas com sensibilidade, que entendam realmente o que é passar por dificuldades. Tiago olhou diretamente para Vitória. Seria um trabalho de assistente administrativa inicialmente. O salário não é extraordinário, mas inclui plano de saúde extensivo para a família. Plano de saúde. As palavras ecoaram na mente de Vitória como um sino. Significava que sua mãe poderia ter o tratamento adequado, os remédios certos. Eu não sei o que dizer, senhor. Diga apenas se está interessada. Podemos discutir os detalhes amanhã em meu escritório. Ele tirou um cartão do bolso e escreveu algo no verso. Este é meu número pessoal. Me ligue amanhã às 10 horas e minha secretária organizará tudo. Vitória pegou o cartão, sentindo que algo importante acabava de acontecer em sua vida. Uma porta inesperada se abrindo quando todas as outras pareciam fechadas. Obrigada, senhor Mendes, eu vou ligar. Tiago assentiu e se virou para sair, mas parou na porta. E Vitória? Não se preocupe com o resto da noite. Vá para casa, descanse. Você parece exausta. Depois que ele saiu, Márcia olhou para Vitória com uma mistura de inveja e desconfiança. Não sei o que você fez para chamar a atenção dele, garota, mas tome cuidado. Homens como Tiago Mendes não fazem nada sem esperar algo em troca. As palavras de Márcia ecoaram as insinuações de seu pai, e Vitória sentiu um arrepio. Será que todo mundo pensava o pior dela? Do Sr. Mendes? Será que não era possível um gesto de genuína bondade neste mundo? Ele só está sendo gentil, respondeu Vitória, mais para si mesma do que para Márcia. Claro, querida, claro que está. O caminho de volta para casa foi um turbilhão de emoções. Vitória alternava entre a esperança de um futuro melhor e o medo de que tudo aquilo tivesse um preço que ela não estivesse disposta a pagar. O cartão de Tiago parecia queimar em sua bolsa, um talismã de possibilidades tanto brilhantes quanto sombrias. Ao chegar em casa, já passava da meia-noite. Vitória esperava encontrar todos dormindo, mas seu pai estava acordado, fumando na pequena varanda. Voltou cedo, comentou ele, olhando-a com curiosidade.
Aconteceu alguma coisa? Vitória hesitou. Uma parte dela queria compartilhar a notícia, contar sobre a oferta de emprego que poderia mudar suas vidas. Mas outra parte temia as interpretações e expectativas que seu pai colocaria sobre isso. Não, nada. O evento acabou mais cedo para alguns funcionários. Ela tentou passar por ele em direção à porta, mas Antônio bloqueou seu caminho. Você conheceu ele? O Mendes. Vitória suspirou. Sim, pai. Ele estava lá. E então? Falou com ele? Foi só um evento, pai. Eu servia bebidas, ele era um convidado. Não é como se fôssemos conversar sobre o clima. Antônio a estudou, seus olhos estreitados com desconfiança. Você está me escondendo algo, menina. Conheço esse seu olhar. Vitória sentiu a raiva crescer, mas também o cansaço. Não tinha energia para mais uma discussão. Estou exausta, pai. Podemos falar amanhã. Relutantemente, Antônio se afastou, permitindo que ela passasse. Você sabe que estou fazendo isso pela sua mãe, não sabe? Para que ela tenha uma chance. Eu sei, pai. Eu sei. Naquela noite, Vitória mal dormiu. Sua mente revivia o encontro com Tiago Mendes, a oferta surpreendente, as palavras de Márcia, as insinuações do pai. Quando o sol começou a despontar, ela já havia tomado sua decisão. Ligaria para Tiago Mendes, aceitaria o emprego, mas estabeleceria limites claros. Não sacrificaria sua dignidade, nem mesmo pelo tratamento da mãe. Às 10h em ponto, com as mãos tremendo, Vitória discou o número no cartão. Foi atendida por uma secretária eficiente, que, ao ouvir seu nome, imediatamente a transferiu para Tiago. Bom dia, Vitória. Fico feliz que tenha ligado. A voz dele soava diferente ao telefone, mais calorosa, talvez. Bom dia, Sr. Mendes. Eu gostaria de saber mais sobre o trabalho na fundação. Claro. Você pode vir ao meu escritório hoje. Digamos às 14h. Podemos discutir todos os detalhes pessoalmente. Vitória hesitou. Tinha plantão na farmácia até às 15h. Seria possível um pouco mais tarde? Tenho compromisso até às 15h. Sem problemas. Às 16h, então. Vou enviar um carro para buscá-la. Onde você estará? A oferta do carro a surpreendeu. Não precisa, Sr. Mendes. Posso pegar o metrô. Insisto, Vitória. São Paulo é grande demais para perdermos tempo com deslocamentos. O motorista a encontrará na saída do seu compromisso. Me passe o endereço. Relutantemente, Vitória forneceu o endereço da farmácia. Ao desligar, sentiu uma mistura de excitação e apreensão. O que estava acontecendo em sua vida? Como um simples acidente com champanhe, podia mudar tudo tão drasticamente. Durante o expediente na farmácia, Vitória estava distraída, quase derrubando medicamentos 2 vezes. Seu Joaquim, o farmacêutico, notou seu nervosismo. Aconteceu alguma coisa, Vitória? Você parece no mundo da lua hoje. Desculpe, seu Joaquim. É que ela hesitou incerta se deveria compartilhar. Recebi uma proposta de emprego na fundação do Tiago Mendes. Os olhos do velho farmacêutico se arregalaram. O Tiago Mendes, o dono da construtora. Menina, isso é uma oportunidade e tanto. Eu sei, mas tenho medo. Medo do que possa estar por trás disso. Seu Joaquim a olhou com compreensão paternal. Vitória, nem todo homem rico tem segundas intenções. Alguns realmente querem ajudar. E Tiago Mendes tem fama de ser um homem correto, apesar de tudo o que dizem. O que dizem? Que ele nunca superou a morte da esposa, que vive isolado naquela mansão enorme, cercado de funcionários, mas sozinho. Dizem que a fundação foi criada em memória dela, que ajudava pessoas necessitadas. As palavras de seu Joaquim trouxeram uma nova perspectiva. Talvez, apenas talvez, a oferta fosse genuína. Talvez nem tudo no mundo fosse movido por interesses escusos. Às 15h30, um carro preto, elegante, parou em frente à farmácia. O motorista, um homem de meia idade com uniforme impecável, entrou e perguntou por Vitória. Senhorita Silva, o Sr. Mendes me enviou para buscá-la. Vitória sentiu todos os olhos da farmácia sobre ela. Com um aceno para seu Joaquim, pegou sua bolsa e seguiu o motorista. O interior do carro era luxuoso, com bancos de couro e ar-condicionado. Um mundo completamente diferente do ônibus lotado que costumava pegar. É a sua primeira vez no Jardim Europa, senhorita? Perguntou o motorista, notando seu olhar maravilhado, pela janela enquanto passavam por mansões e ruas, arborizadas. Sim, nunca.
Estive nesta parte da cidade. O escritório do Sr. Mendes fica no último andar do edifício da construtora. Mas hoje ele pediu para levá-la à sua residência. Ele prefere discutir assuntos da fundação lá. Vitória sentiu um frio na espinha. A residência dele? Não ao escritório? As palavras de Márcia ecoaram em sua mente. Homens como Tiago Mendes não fazem nada sem esperar algo em troca. Tem certeza? Ele mencionou o escritório quando falamos. O motorista assentiu, seguro. Recebi instruções específicas, senhorita. Não se preocupe. A casa do Sr. Mendes é praticamente um escritório também. Ele recebe muitas pessoas lá para reuniões. Vitória engoliu em seco, tentando acalmar o coração acelerado. Ainda podia desistir, pedir para ser levada de volta. Mas então pensou em sua mãe, na tosse, no sangue, na necessidade urgente de tratamento adequado. Quando o carro parou em frente a um portão imponente, Vitória havia tomado uma decisão. Entraria, ouviria o que Tiago Mendes tinha a dizer, mas manteria sua guarda alta. Não seria ingênua nem desesperada, a ponto de aceitar qualquer coisa. O portão se abriu silenciosamente, revelando uma propriedade que mais parecia um parque. Jardins impecáveis, uma fonte no centro do caminho circular, e ao fundo, uma mansão de arquitetura contemporânea, toda em vidro e concreto. O motorista a conduziu até a entrada, onde uma mulher de aproximadamente 50 anos, vestindo um uniforme discreto, os aguardava. Boa tarde. Senhorita Silva, sou Regina, a governanta. O Sr. Mendes a espera na biblioteca. Por favor, me acompanhe. Vitória seguiu Regina pelo interior da mansão, maravilhada com a beleza e simplicidade do lugar. Apesar do óbvio luxo, havia uma sobriedade elegante em tudo. Nada era ostensivo ou excessivo. As paredes exibiam obras de arte, principalmente fotografias em preto e branco de paisagens naturais. Havia flores frescas em vasos estrategicamente posicionados, trazendo vida e cor ao ambiente. O senhor gosta de fotografias? Perguntou Vitória, tentando aliviar seu próprio nervosismo com conversa. Sim, são todas da senhora, a falecida esposa dele. Ela era fotógrafa. Regina parou diante de uma porta dupla de madeira escura e bateu suavemente. Uma voz masculina respondeu de dentro, e Regina abriu a porta, fazendo um gesto para que Vitória entrasse. A biblioteca era um cômodo amplo, com estantes do chão ao teto repletas de livros. Grandes janelas deixavam entrar a luz natural, iluminando o ambiente de forma acolhedora. No centro, havia uma mesa de trabalho onde Tiago Mendes estava sentado, rodeado de papéis. Vitória, bem-vinda. Ele se levantou, vindo em sua direção com um sorriso discreto. Obrigado por vir. Por favor, sente-se. Vitória notou que ele usava roupas mais casuais agora, calça escura e camisa azul clara, sem gravata. Parecia mais acessível, menos intimidante do que na noite anterior. Aceita um chá? Café? Água? Ofereceu ele, indicando um conjunto de bebidas em uma mesa lateral. Água, por favor. Sua boca estava seca de nervosismo. Enquanto Tiago servia a água e entregava a ela, Vitória tentou organizar seus pensamentos. O que exatamente estava fazendo ali? O que aquele homem, um dos mais ricos e poderosos de São Paulo, queria com uma garota simples da periferia? Imagino que você esteja se perguntando por que a convidei para vir aqui, disse Tiago, como se lesse seus pensamentos. Por que oferecer um emprego a alguém que mal conheço? Vitória assentiu, aliviada por ele ir direto ao ponto. Vou ser honesto com você, Vitória. Quando a vi ontem, algo me chamou a atenção. Não foi apenas o incidente com a champanhe, ou a maneira como você manteve a dignidade, apesar da humilhação injusta. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras. Foi algo nos seus olhos, uma força, uma determinação que raramente vejo. Vitória não sabia como responder. Não esperava este tipo de abordagem. Minha fundação trabalha com pessoas em situação vulnerável. Mulheres, principalmente. Oferecemos não apenas ajuda financeira, mas oportunidades reais de mudança de vida através de educação, trabalho, suporte médico. Tiago se levantou, andando até uma das estantes. Foi criada em homenagem à minha esposa, Beatriz. Ela acreditava que todos merecem uma segunda chance na vida. Ele pegou uma fotografia emoldurada e a trouxe até Vitória. Era uma mulher jovem, com cabelos escuros e um sorriso radiante, em meio a um grupo de crianças.
Beatriz morreu há 5 anos, de câncer. Rápido demais, implacável demais. Desde então, dedico grande parte da minha fortuna e do meu tempo a continuar o trabalho que ela começou. Vitória observou a fotografia, tocada pela história e pelo óbvio amor que Tiago ainda sentia pela esposa. Sinto muito pela sua perda. Obrigado. Ele devolveu a fotografia à estante. O que estou oferecendo a você, Vitória, é um trabalho real na fundação. Como assistente administrativa inicialmente, você ajudaria a organizar eventos, fazer contato com beneficiários, cuidar de documentação. O salário é de 5.000 mensais, com plano de saúde para você e sua família. Vitória quase engasgou com a água. 5.000 reais. Era mais do que ela jamais sonhara ganhar. Senhor Mendes, eu não tenho qualificações para um cargo assim. Mal terminei o ensino médio. Qualificações podem ser adquiridas, Vitória. Caráter, nem tanto. Tiago voltou a se sentar, agora em uma poltrona próxima a ela. Mas há algo mais que preciso mencionar. Algo que pode parecer inusitado. Vitória sentiu o coração acelerar novamente. Lá vinha a condição, o preço real. Gostaria que você considerasse morar aqui, nesta casa. As palavras caíram como uma pedra no estômago de Vitória. Então era isso. Seu pai estava certo, Márcia estava certa. Ele queria... Não é o que você está pensando. Tiago acrescentou rapidamente, notando a expressão de Vitória. Esta casa tem 12 quartos. Você teria seu próprio espaço, sua própria privacidade. Não estou propondo nenhum tipo de arranjo inadequado. Vitória sentia o rosto queimar de vergonha. Será que sua desconfiança havia sido tão óbvia? A questão é, Vitória, continuou ele, que a fundação está entrando em uma fase intensa. Precisarei de você disponível em horários variados, às vezes tarde da noite, para ligações internacionais, preparação de documentos urgentes. Seria mais prático se você estivesse aqui. Entendo, mas... Vitória hesitou. Minha mãe está doente. Preciso cuidar dela. Sua mãe poderia vir também. A resposta veio rápida, como se ele já tivesse considerado isso. Temos uma ala de hóspedes com acesso separado. Ela teria conforto, privacidade e, mais importante, acesso imediato aos melhores médicos. Tenho contatos em todos os hospitais de São Paulo. A proposta era tentadora demais, quase como um sonho. Mas Vitória ainda se sentia desconfortável. E meu pai? Uma sombra passou pelos olhos de Tiago. Ele seria bem-vindo para visitar, claro. Mas entendo que ele trabalha, tem sua vida. Vitória percebeu que Tiago sabia mais sobre sua família do que havia revelado. Teria ele investigado? Como sabe que meu pai trabalha? Tiago hesitou, como se decidindo o quão honesto deveria ser. Fiz algumas pesquisas básicas, sim. É algo que faço com todos que trabalham próximos a mim. Espero que entenda. Vitória assentiu lentamente. Fazia sentido, embora a ideia de ser investigada a incomodasse um pouco. Preciso pensar, Sr. Mendes. É uma proposta generosa, mas parece boa demais para ser verdade. Ele completou com um leve sorriso. Eu entendo sua desconfiança, Vitória. Vivemos em um mundo onde bondade raramente vem sem um preço oculto. Tiago se levantou, indicando que a reunião estava chegando ao fim. Tome seu tempo para pensar, converse com sua família. E se decidir aceitar, minha oferta permanece exatamente como apresentei, sem condições adicionais, sem expectativas além do trabalho profissional. Ele pegou um envelope de uma gaveta e entregou a ela. Aqui está o contrato formal de trabalho, com todos os detalhes que discutimos. Também inclui um cheque adiantado para o tratamento da sua mãe, independente da sua decisão sobre o emprego. Vitória olhou para o envelope, atônita. Eu não posso aceitar dinheiro sem... Pode e deve. Tiago a interrompeu gentilmente. Não é caridade, Vitória. É humanidade. Sua mãe precisa de tratamento agora, não depois que você decidir sobre um emprego. Algo na maneira como ele falou, a sinceridade em seus olhos, fez com que Vitória acreditasse nele, pelo menos naquele momento. Ela aceitou o envelope com mãos trêmulas. Obrigada, Sr. Mendes. Eu não sei como retribuir. Retribua trabalhando bem se decidir aceitar o emprego. Ou simplesmente use o dinheiro para salvar sua mãe se decidir recusar. Ele chamou Regina, que apareceu discretamente à porta. Regina vai mostrar a casa para você, incluindo onde seria seu quarto e o de sua mãe, caso aceite. O tour pela mansão foi surreal. Regina mostrou a Vitória espaços que ela jamais imaginara.
uma piscina coberta, uma sala de cinema privativa, uma biblioteca tão vasta quanto uma livraria e jardins que pareciam saídos de um filme. O quarto destinado a ela era maior que sua casa inteira em Heliópolis, com uma cama king size, banheiro privativo e uma pequena sacada com vista para o jardim de inverno. E este seria o quarto da sua mãe, explicou Regina, abrindo a porta para um cômodo igualmente espaçoso, mais adaptado com equipamentos médicos discretamente integrados à decoração. O Sr. Mendes mandou instalar estas facilidades para a Dona Beatriz, quando ela estava doente. Tudo está em perfeito funcionamento. Vitória passou a mão sobre a cama hospitalar, elegantemente disfarçada como uma cama normal. O suporte de soro que parecia um abajur moderno, os sensores de monitoramento embutidos nas paredes. Ele realmente pensou em tudo. Murmurou impressionada. "O Sr. Mendes é assim", respondeu Regina com um tom quase maternal. "Ele tem um coração bom, apesar do que as pessoas possam pensar." "O que as pessoas pensam dele?" Regina hesitou. "Muitos o veem como frio, distante, até cruel nos negócios. E ele pode ser tudo isso, quando necessário. Mas aqui, nesta casa, com as pessoas que ele decide proteger..." Ela fez uma pausa significativa. "Ele é diferente." No caminho de volta para Heliópolis, no mesmo carro luxuoso, com o mesmo motorista discreto, Vitória estava perdida em pensamentos. O envelope em sua bolsa parecia pesar 1 tonelada, carregado não apenas de dinheiro, mas de possibilidades, esperanças e medos. O que sua mãe diria? E seu pai? Como reagiriam à ideia dela se mudar para a mansão de um homem que mal conheciam? As aparências estariam contra ela, certamente. As pessoas falariam, julgariam. Quando o carro parou em frente ao sobrado em Heliópolis, o contraste entre os dois mundos não poderia ser mais gritante. Crianças brincavam na rua esburacada. Mulheres conversavam nas calçadas estreitas. Um cachorro magro fuçava em uma pilha de lixo na esquina. Este era seu mundo, sua realidade. Poderia realmente deixar tudo isso para trás e entrar em uma vida de luxo e privilégios. "A que custo?" "Obrigada pela carona", disse ao motorista, que assentiu respeitosamente. O Sr. Mendes pediu para informá-la que o carro estará à sua disposição, quando decidir. "Basta ligar para este número." Ele entregou um cartão com um número de telefone. Ao entrar em casa, Vitória encontrou sua mãe sentada na pequena sala, assistindo televisão. Dona Iracema parecia mais frágil do que nunca, mas seus olhos se iluminaram ao ver a filha. "Como foi, minha filha? Conseguiu o emprego?" Vitória se sentou ao lado da mãe, segurando suas mãos. Contou tudo. O encontro com Tiago, a oferta de emprego, o salário generoso, o plano de saúde e, finalmente, a proposta para que morassem na mansão. Ele ofereceu um quarto para a senhora, com todo o equipamento médico necessário. "Diz que pode garantir os melhores médicos, o melhor tratamento." Vitória falou rapidamente, como se temesse perder a coragem. Dona Iracema ouvia em silêncio, seu rosto enrugado, impassível. Quando Vitória terminou, ela perguntou apenas: "E o que você acha disso tudo, minha filha?" "Eu não sei, mãe. Parece bom demais para ser verdade. Mas, ao mesmo tempo..." Ela hesitou. "Quando olho nos olhos dele, sinto que posso confiar." "E seu pai? O que ele vai dizer?" Como que invocado pelas palavras, Antônio entrou na sala. Pelo seu andar instável, Vitória percebeu que havia bebido. Seus olhos vermelhos percorreram a sala até fixarem-se na filha. "Onde você esteve o dia todo?" exigiu sua voz áspera. Vitória respirou fundo. "Estava na entrevista de emprego, pai. Aquela que eu mencionei." "Que emprego? Onde?" Ele se aproximou cambaleando ligeiramente. Relutantemente, Vitória contou sobre a oferta de Tiago Mendes, omitindo apenas a parte sobre morar na mansão. Isso seria demais para seu pai naquele estado. À medida que ela falava, os olhos de Antônio brilhavam cada vez mais, não com orgulho ou alegria, mas com uma espécie de cobiça calculista que fez o estômago de Vitória se contorcer. 5.000 por mês. "E plano de saúde?" Antônio soltou uma risada incrédula. "E você acha mesmo que ele está oferecendo isso tudo só porque gostou do seu jeito de servir champanhe?" "Será Antônio?" Dona Iracema censurou, lançando um olhar preocupado para Vitória. "O quê?" "Estou dizendo a verdade. Homens ricos como esse não dão ponto sem nó."
Ele se virou para Vitória, apontando um dedo acusador. Ele quer você na cama dele, é óbvio. E sabe de uma coisa? Talvez não seja uma ideia tão ruim. Vitória se levantou horrorizada. Não é nada disso. Ele está me oferecendo um trabalho legítimo. Ah, é? E por que você, hein? O que você tem de tão especial? Sem estudo, sem experiência. Antônio balançou a cabeça, seu desprezo evidente. Não seja ingênua, menina. Use a cabeça. Ele te quer e está disposto a pagar bem. Muitas garotas dariam tudo por uma oportunidade dessas. Chega, Antônio. A voz de Dona Iracema, normalmente fraca, soou firme. Não fale assim com sua filha. E você não se meta. Antônio gritou, virando-se para a esposa. Se não fosse por você e essa doença, não estaríamos nessa situação. Vitória sentiu como se tivesse levado um tapa. Como pode dizer isso, pai? Mãe não escolheu ficar doente. Não importa. O que importa é que estamos afundados em dívidas. E agora aparece essa chance. Antônio se aproximou de Vitória, seu hálito de álcool sufocante. Você vai aceitar esse emprego, menina, e vai fazer o que for necessário para agradar esse homem. Entendeu? Não. Vitória recuou, sentindo uma determinação crescer dentro de si. Não vou aceitar o emprego para isso. Se decidir aceitar, será pelos motivos certos, porque acredito que é uma oportunidade real de ajudar a mãe e melhorar nossas vidas. Antônio riu, um som ácido e cruel. Acreditar em quê? Em contos de fadas? Homens ricos que salvam mocinhas pobres? Eu acredito em pessoas boas, pai. E o Sr. Mendes parece ser uma. Você é mais burra do que eu pensava. Antônio se virou cambaleando em direção à porta. Quando ele se cansar de você e te jogar fora, não venha chorando de volta para casa. Depois que ele saiu batendo a porta, um silêncio pesado caiu sobre a sala. Vitória se sentou novamente ao lado da mãe, sentindo-se drenada. Não ouça seu pai, filha. A bebida fala por ele. Dona Iracema segurou as mãos de Vitória. Confie no seu coração. O que ele diz? Vitória fechou os olhos por um momento, tentando ouvir sua voz interior sobre o ruído de suas inseguranças e medos. Diz que devo tentar, mãe, que é uma chance que não podemos desperdiçar. Então é isso que você deve fazer. Dona Iracema sorriu, seus olhos cansados, cheios de amor. Quanto a morar lá, eu não irei. Pelo menos não agora. Este é meu lar, por mais simples que seja. Mas você deve ir e usar o dinheiro para me tratar aqui. Mãe, não posso deixá-la. Pode e deve. Dona Iracema apertou suas mãos. Você merece uma vida melhor, filha. Uma chance. E quem sabe, com o tratamento certo, logo estarei forte o suficiente para visitar você nessa mansão. Na manhã seguinte, Vitória ligou para o número no cartão do motorista. 2 horas depois, estava de volta ao escritório de Tiago Mendes, desta vez no prédio da construtora no centro de São Paulo. Decidi aceitar o emprego. Senhor Mendes, disse ela, sentada em frente à imponente mesa de madeira. Mas com uma condição. Tiago ergueu as sobrancelhas, surpreso com a firmeza na voz dela. E qual seria? Minha mãe não virá comigo, pelo menos não inicialmente. Ela prefere ficar em casa, mas preciso ter flexibilidade para visitá-la regularmente, garantir que ela esteja recebendo o tratamento adequado. Tiago assentiu, pensativo. Compreensível. Terá toda a flexibilidade necessária e o carro à sua disposição para as visitas. E quero começar a faculdade, acrescentou Vitória, surpreendendo a si mesma com a ousadia. Administração ou serviço social. Algo que me ajude no trabalho na fundação. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Tiago, transformando completamente sua expressão normalmente séria. Fico feliz com isso. A fundação tem um programa de bolsas para funcionários. Cobriremos suas mensalidades e materiais. Vitória sentiu uma onda de alívio e gratidão. Talvez, apenas talvez, este fosse realmente o início de uma nova vida. Não apenas para ela, mas para sua mãe também. Quando posso começar? Imediatamente, se estiver pronta. Regina já preparou seu quarto. E Cláudia, minha secretária, organizou seu espaço no escritório da fundação. Tiago se recostou na cadeira, estudando-a com um olhar contemplativo. Você parece diferente hoje. Mais determinada. Tenho muito a perder e muito a ganhar, Sr. Mendes. Isso traz clareza. As semanas que se seguiram foram uma montanha-russa de adaptações e descobertas.
Vitória se mudou para a mansão com apenas 2 malas contendo seus poucos pertences. Regina a ajudou a se instalar, mostrando pacientemente como tudo funcionava naquele mundo de luxo e tecnologia. No início, Vitória se sentia deslocada como uma intrusa em um mundo que não era o seu. Os talheres demais nas refeições, os lençóis de algodão egípcio, o silêncio quase absoluto da mansão, tudo era estranho, intimidante. No trabalho, os desafios eram ainda maiores. A Fundação Beatriz Mendes ocupava todo um andar do edifício da construtora, e Vitória precisou aprender rapidamente sobre protocolos corporativos, uso de sistemas, agendamento de reuniões e toda a complexidade de uma organização que movimentava milhões em projetos sociais. Cláudia, a secretária de Tiago, uma mulher elegante de 45 anos, tornou-se sua mentora não oficial, ensinando-lhe com firmeza, mas sem condescendência. "O Sr. Mendes viu algo especial em você", comentou certa vez. "Não desperdice essa oportunidade." Enquanto isso, Dona Iracema iniciava um tratamento com um dos melhores oncologistas de São Paulo. Tudo pago pelo plano de saúde Premium, que agora cobria toda a família Silva. As perspectivas eram cautelosamente otimistas. Com a medicação adequada e sessões regulares de quimioterapia, havia chances reais de remissão. Antônio, por sua vez, oscilava entre a gratidão relutante pelos benefícios que a nova posição de Vitória trazia e o ressentimento pela perda de controle sobre a filha. Em suas visitas semanais à mãe, Vitória notava como ele a observava com um misto de orgulho e desconfiança, especialmente quando o motorista a aguardava discretamente do lado de fora. Ele ainda não... "Você sabe?" insinuou uma vez depois de algumas cervejas. "Não, pai. Não sei do que está falando", respondeu Vitória friamente, embora soubesse exatamente a que ele se referia. A verdade é que Tiago Mendes mantinha uma distância respeitosa. Nos primeiros dias ele raramente estava em casa, chegando tarde e saindo cedo. Quando se cruzavam, era cordial, perguntava como ela estava se adaptando. Se precisava de algo, mas nunca ultrapassava os limites da formalidade profissional. Jantavam juntos apenas quando havia outros convidados, geralmente parceiros da fundação ou empresários interessados em projetos sociais. No escritório, a interação era igualmente profissional. Vitória participava de reuniões, tomava notas, aprendia sobre os diferentes projetos. Tiago a tratava como tratava qualquer outro funcionário, com respeito, exigência e ocasionais elogios por trabalhos bem executados. Mas algo estava mudando, de forma lenta e quase imperceptível. Pequenos gestos, olhares que duravam 1 segundo a mais que o necessário, sorrisos discretos durante reuniões. Não eram apenas de um lado. Vitória se pegava observando Tiago quando ele estava concentrado no trabalho, notando a maneira como passava a mão pelos cabelos grisalhos quando estava pensativo, como seus olhos se suavizavam quando falava sobre os beneficiários da fundação. Certa noite, após um longo dia de trabalho, Vitória encontrou Tiago na biblioteca da mansão. Ele estava sentado em uma poltrona, imerso em papéis, os óculos de leitura na ponta do nariz. Não a notou imediatamente, e ela hesitou na porta, relutante em interromper. "Posso ajudar em algo, Vitória?" Ele perguntou sem levantar os olhos, surpreendendo-a. "Desculpe, não queria interromper. Só vim pegar um livro para ler." Tiago finalmente olhou para ela tirando os óculos. "Não está interrompendo. Na verdade, estou revisando o projeto para a nova ala pediátrica do hospital. Sua opinião seria bem-vinda." Era a primeira vez que ele solicitava diretamente sua opinião sobre um projeto importante. Vitória sentiu uma mistura de orgulho e nervosismo enquanto se aproximava e se sentava na poltrona oposta à dele. Tiago estendeu algumas plantas e documentos. "Estamos decidindo entre 2 modelos, um com mais leitos, mas menos espaço individual, ou outro com menos leitos, mas áreas maiores para cada família." Vitória estudou os documentos cuidadosamente. "Quando minha mãe começou o tratamento, o que mais nos faltava não era espaço físico, mas privacidade, dignidade, um lugar onde pudéssemos estar juntas sem olhares de pena ou pressa de médicos." "Então você escolheria o segundo modelo?" "Mesmo atendendo menos pacientes, atenderia menos de cada vez, mas melhor.
E isso faz toda a diferença para quem está passando por momentos difíceis. Tiago a observou com um interesse renovado. É exatamente o que Beatriz diria. Ela sempre defendia qualidade sobre quantidade nos projetos. Pela primeira vez, Vitória sentiu que tinha realmente contribuído, que sua experiência de vida tinha valor naquele novo mundo. A conversa fluiu naturalmente depois disso, passando do projeto para outros assuntos. Livros que ambos haviam lido, filmes, memórias de infância. Quando perceberam, já passava da meia-noite. Acho que roubei sua noite de leitura, comentou Tiago, parecendo genuinamente contrito. Valeu a pena, respondeu Vitória com um sorriso sincero. Boa noite, Sr. Mendes, Tiago. Ele corrigiu suavemente. Acho que depois de uma conversa de 3 horas sobre Machado de Assis e Garcia Marques, você pode me chamar pelo primeiro nome. Aquela noite marcou uma sutil mudança na relação deles. Nada explícito, nada inadequado, mas uma proximidade que ia além do profissional. Começaram a jantar juntos ocasionalmente, apenas os dois discutindo projetos da fundação ou simplesmente conversando sobre o dia. Nas manhãs, Vitória encontrava livros recomendados por Tiago na mesa de cabeceira de seu quarto, com pequenos bilhetes explicando por que achava que ela gostaria deles. Funcionários da mansão e da fundação começaram a notar. Regina sorria discretamente quando os via conversando animadamente no jardim. Cláudia passou a consultar Vitória sobre preferências de Tiago para presentes de parceiros de negócios, algo que antes era seu território exclusivo. Mas nem todos viam com bons olhos esta aproximação. Paulo Menezes, o diretor financeiro da fundação e amigo pessoal de Tiago há mais de 20 anos, observava Vitória com crescente desconfiança. Ela é uma oportunista, comentou certa vez com Cláudia, sem saber que Vitória estava na sala adjacente e podia ouvi-lo. Conseguiu esse emprego do nada, sem qualificações, e já tem o ouvido do Tiago. Não vê o que está acontecendo? Ela está manipulando-o. Paulo, por favor, respondeu Cláudia, visivelmente desconfortável. Vitória é uma boa funcionária, dedicada, inteligente, e Tiago é um homem adulto, sabe o que está fazendo. Ele é um homem solitário e vulnerável, apesar de tudo. Não vê um sorriso feminino desde que Beatriz morreu. E agora essa garota da favela aparece, com sua história triste de mãe doente, e de repente está morando na mansão dele. Paulo soltou uma risada amarga. É tão óbvio que chega a ser clichê. Vitória sentiu as palavras de Paulo como facadas. Era exatamente o que temia, que as pessoas vissem sua relação com Tiago como algo sórdido, interesseiro, que não acreditassem que pudesse haver respeito e até mesmo amizade genuína entre pessoas de mundos tão diferentes. Naquela noite, ela mal conseguiu dormir, revirando-se na cama de lençóis finos demais, em um quarto espaçoso demais. Talvez Paulo estivesse certo. Talvez ela não pertencesse àquele lugar, àquele mundo. Na manhã seguinte, Tiago notou imediatamente seu abatimento durante o café da manhã. Aconteceu alguma coisa, Vitória? Você parece preocupada. Ela hesitou. Poderia contar a ele o que havia ouvido? Confrontar a situação diretamente. Mas isso poderia gerar um conflito entre ele e Paulo, possivelmente prejudicando uma amizade de décadas. Só preocupada com minha mãe. Ela tem uma consulta importante hoje. A mentira saiu fácil, mas deixou um gosto amargo. Quer tirar o dia para acompanhá-la? Posso pedir ao motorista que fique à disposição. Não é necessário, obrigada. A consulta é só no final da tarde. Tiago a estudou por um momento, como se soubesse que havia algo mais, mas não insistiu. Certo, mas se precisar de qualquer coisa... Eu sei, obrigada. O dia transcorreu normalmente no escritório, mas Vitória não conseguia tirar da cabeça as palavras de Paulo. O pior é que, olhando objetivamente, ele não estava completamente errado. Ela realmente havia conseguido o emprego do nada, sem qualificações específicas. Realmente morava na mansão de um dos homens mais ricos de São Paulo. Como isso parecia para os outros? Por volta das 4 da tarde, Vitória estava organizando alguns documentos quando Cláudia entrou em sua sala, com expressão preocupada. Vitória, aconteceu algo. Paulo acabou de sair da reunião com Tiago e foi direto para a sala do conselho. Ele convocou uma reunião extraordinária para amanhã. Reunião sobre o quê? Cláudia hesitou. Sobre você. O estômago de Vitória afundou. O que exatamente ele disse?
que precisa discutir conflitos de interesse na administração da fundação e contratações questionáveis. Cláudia balançou a cabeça indignada. Desculpe, Vitória. Paulo sempre foi protetor com Tiago, mas desta vez ele foi longe demais. Ele está preocupado com seu amigo. Entendo isso. Vitória tentou soar compreensiva, embora sentisse uma mistura de raiva e humilhação. Não, ele está com ciúmes. Tiago tem te ouvido mais que a ele ultimamente, e Paulo não suporta isso. Cláudia suspirou. De qualquer forma, achei que você deveria saber. Depois que Cláudia saiu, Vitória permaneceu imóvel encarando a parede. O que deveria fazer? Confrontar Paulo? Falar com Tiago? Ou simplesmente recuar? Voltar para Heliópolis para sua vida simples, mas honesta? Onde ninguém questionava seus motivos. O som de seu celular a trouxe de volta à realidade. Era um número desconhecido. Alô? É a Vitória? Filha da dona Iracema. A voz masculina do outro lado soava vagamente familiar. Sim, sou eu. Quem fala? Aqui é o Jorge, vizinho da sua mãe. Olha, tô ligando porque seu pai tá aqui no bar muito alterado. Tá falando umas coisas... Acho melhor você vir. Vitória sentiu um calafrio. O que ele está dizendo? Tá contando para todo mundo que você tá morando com um empresário rico, que ele te encaminhou pro homem. Tá até mostrando fotos suas na mansão. O mundo pareceu parar. Como seu pai tinha fotos dela na mansão. Já estou indo. Por favor, tente mantê-lo aí. Vitória pegou sua bolsa e saiu apressadamente, sem se despedir de ninguém. No elevador, ligou para o motorista pedindo que a encontrasse na garagem imediatamente. O trajeto até Heliópolis pareceu interminável. Quando finalmente chegaram ao bar da esquina, Vitória viu uma pequena multidão reunida. No centro estava seu pai, visivelmente embriagado, gesticulando enquanto mostrava algo em seu celular. Olha só, minha filha agora é madame. Ele ria passando o celular para os curiosos. Mora numa mansão, trabalha num escritório chique. Tudo porque soube usar o que tem. Vitória abriu caminho entre as pessoas, o rosto queimando de vergonha e raiva. Pai, já chega! Vamos para casa. Antônio ergueu os olhos, seu sorriso bêbado, transformando-se em algo mais malicioso ao ver a filha. Olha só quem chegou. A princesa do Jardim Europa. Veio visitar os plebeus. Vamos para casa, repetiu Vitória tentando controlar a voz. Mãe precisa de sossego, você sabe disso. Ah, agora você se preocupa com sua mãe. Depois que arranjou seu empresário. Antônio balançou a cabeça, rindo amargamente. Você acha que as pessoas não sabem o que você está fazendo lá? Todo mundo aqui sabe. Você não sabe de nada. Vitória finalmente explodiu. Não sabe que trabalho duro todos os dias, que estou estudando à noite, que cada centavo que ganho vai para o tratamento da mãe, enquanto você gasta tudo em bebida. O bar ficou em silêncio. Antônio encarou a filha, seu rosto transitando entre a surpresa e a raiva. Como ousa falar assim comigo? Eu sou seu pai, então haja como um. Vitória sentiu lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Um pai não espalha mentiras sobre a própria filha. Não a empurra para os braços de um homem rico esperando tirar proveito. Antônio avançou, agarrando o braço de Vitória com força. Você está negando? Está negando que mora na casa dele? Que ele te dá presentes, dinheiro, roupas finas? Eu trabalho para ele. Tenho um contrato, um salário justo. Ela tentou se soltar, e ele nunca, jamais me tratou com menos respeito do que você está me tratando agora. Respeito? Antônio riu, um som áspero e cruel. É isso que você acha? Que ele te respeita. Ele está te usando, menina. E quando se cansar, vai jogar você fora como um lixo. Não fale assim do Tiago. As palavras saíram antes que Vitória pudesse contê-las. Ele é um homem digno, íntegro. Mais do que você jamais foi. Algo escureceu nos olhos de Antônio. Tiago? É Tiago agora? Não mais Sr. Mendes? Ele soltou uma risada seca. Então eu estava certo. Você está dormindo com ele. Não estou dormindo com ninguém. Vitória gritou, finalmente conseguindo se soltar. Mas se estivesse, seria problema meu, não seu. Antônio a encarou por um longo momento. Então se virou para os espectadores. Vocês ouviram? Minha própria filha prefere defender o patrão rico a respeitar o próprio pai. Alguns murmúrios correram pela pequena multidão. Vitória viu julgamento nos olhos de pessoas que a conheciam desde criança. Viu pena, desprezo, curiosidade mórbida. Vou ver minha mãe, disse finalmente. Se quiser conversar quando estiver sóbrio,
Você sabe onde me encontrar. Quando Vitória entrou no pequeno sobrado, encontrou Dona Iracema sentada na cama, pálida e visivelmente angustiada. Mãe, a senhora ouviu? Dona Iracema assentiu tristemente. As paredes são finas, filha. E seu pai tem falado essas coisas há dias. Vitória se sentou na beirada da cama, segurando as mãos da mãe. Nada disso é verdade. O senhor Mendes, Tiago, ele tem sido um perfeito cavalheiro. Nunca em momento algum insinuou ou pediu qualquer coisa além do meu trabalho. Eu sei, filha. Conheço você. E pelos olhos se conhece a alma das pessoas. Quando você fala dele, seus olhos brilham com admiração, não com medo ou vergonha. Dona Iracema apertou as mãos da filha. Mas seu pai está com ciúme. Não só do homem, mas do que ele representa. Da vida que você está construindo longe daqui. Uma vida que não inclui mais seu pai controlando tudo. Vitória sentiu as lágrimas voltando. Não sei o que fazer, mãe. As pessoas estão falando. No bairro, no trabalho, talvez fosse melhor eu sair da mansão, alugar um apartamento mais simples. E dar razão às mentiras? Não, filha. Você não fez nada errado. Viva sua vida de cabeça erguida. Nesse momento, a porta do quarto se abriu violentamente. Antônio estava parado ali, ainda mais alterado que antes. Então é isso? Vocês duas contra mim, conspirando pelas minhas costas? Ele avançou para o quarto, cambaleando. Depois de tudo que fiz por vocês. Antônio, por favor, implorou Dona Iracema, sua voz fraca. Não faça isso. Cala a boca, mulher. Se não fosse por sua doença, nada disso estaria acontecendo. Ele apontou um dedo trêmulo para a Vitória. E você, sua ingrata, acha que é melhor que todo mundo agora? Que pode nos abandonar depois de tudo? Eu não abandonei ninguém, pai. Vitória se levantou, colocando-se entre o pai e a mãe. Venho aqui toda semana. Pago todas as contas, os remédios, o tratamento. O que mais quer de mim? Quero respeito. Quero que reconheça que fui eu quem teve a ideia. Eu que vi a oportunidade, que te empurrei para ela. Antônio bateu no próprio peito. Se não fosse por mim, você ainda estaria naquela farmácia de merda ganhando um salário de fome. Vitória o encarou, vendo claramente pela primeira vez o homem quebrado e amargo que seu pai havia se tornado. Não era mais o mecânico orgulhoso que consertava carros cantando, que a carregava nos ombros quando criança. Era um fantasma daquele homem, consumido pelo álcool e pelo ressentimento. Tem razão, pai, disse, suavizando a voz. Devo isso a você. E sou grata, mas não posso viver minha vida do jeito que você quer. Não posso ser quem você quer que eu seja. Algo pareceu quebrar nos olhos de Antônio. Ele cambaleou para trás como se tivesse sido atingido. Então é isso? Você escolhe ele. Aquele homem que nem conhece direito. Não estou escolhendo ninguém, pai. Estou escolhendo a mim mesma. Vitória respirou fundo. E agora, por favor, vá descansar. Conversamos quando estiver sóbrio. Antônio a encarou por um longo momento. Então, sem dizer mais nada, virou-se e saiu do quarto, batendo a porta. Vitória desabou na cadeira ao lado da cama, exausta. Ele vai ficar bem, filha, disse Dona Iracema, estendendo a mão para acariciar o rosto da filha. Só precisa de tempo. E nós, mãe? Ficaremos bem? Sim, minha filha. Estamos mais fortes do que nunca. Um pequeno sorriso cruzou o rosto cansado de Dona Iracema. E você? Esse homem, Tiago, é só seu patrão mesmo. Vitória sentiu o rosto corar. Mãe! Sou velha, filha, não cega. Quando você fala dele, sua voz muda. Seus olhos brilham. Vitória baixou os olhos, sentindo-se exposta. Ele é-me especial. Gentil, inteligente, respeitoso. Mas é só isso. Somos de mundos diferentes demais. O amor não conhece mundos, filha. Conhece apenas corações. A noite já havia caído quando Vitória voltou para a mansão. Sentindo-se emocionalmente drenada, tudo o que queria era tomar um banho quente e dormir. Mas ao entrar na sala principal, encontrou Tiago esperando, o rosto tenso de preocupação. Vitória, graças a Deus você está bem. Estava prestes a enviar alguém atrás de você. Desculpe, devia ter avisado que sairia mais cedo. Não é isso, é Paulo. Tiago se aproximou, sua expressão grave. Ele foi à imprensa com insinuações sobre nós. Vitória sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. O quê? Um blog de fofocas publicou há 1 hora. Já foi replicado em outros sites. Tiago pegou-te um tablet de cima da mesa e entregou a ela.
A manchete era escandalosa. Milionário contrata jovem da periferia para morar em sua mansão. Trabalho ou algo mais? Abaixo, uma foto de Vitória saindo do carro de Tiago, provavelmente tirada por um paparazzi. E outra dela na mansão, tirada de um ângulo que sugeria que o fotógrafo estava escondido. Como conseguiram essa foto? De dentro da mansão? Tiago balançou a cabeça. A raiva evidente em seu rosto normalmente calmo. Estamos investigando. Pode ter sido alguém da equipe ou... Ele hesitou. Ou meu pai, completou Vitória, a realização atingindo-a como um raio. Ele estava mostrando fotos minhas no bar hoje. Fotos daqui da mansão. Seu pai? Como ele teria acesso? Não sei. Talvez tenha conseguido entrar de alguma forma ou pago alguém. Vitória se sentou, sentindo-se subitamente fraca. Isso é um pesadelo. Vitória, olhe para mim. Tiago se ajoelhou na frente dela, segurando suas mãos. Vamos superar isso, juntos. Não vou permitir que sua reputação seja destruída. Ela ergueu os olhos, surpresa com a intensidade na voz dele. Minha reputação e a sua. Você é um homem público, respeitado. Isso pode afetar a fundação, os negócios. Não me importo com isso. Tiago apertou suas mãos. Importo-me com você, com o que está sentindo, com o dano que isso pode causar à sua vida. Vitória sentiu algo mudar dentro de si naquele momento. Uma certeza, uma clareza que não havia sentido antes. Por que, Tiago? Por que se importa tanto comigo? Ele a olhou por um longo momento, seus olhos azuis revelando uma vulnerabilidade que poucos tinham o privilégio de ver. Porque você trouxe luz de volta à minha vida, Vitória. Porque quando estou com você, não me sinto mais sozinho. Porque você é forte, íntegra, compassiva. Tudo o que admiro em uma pessoa. As palavras pairaram entre eles, carregadas de significados não ditos. Vitória sentiu seu coração acelerando, uma mistura de medo e esperança. Temos que ser práticos agora, disse Tiago finalmente. A assessoria de imprensa está preparando uma nota, sugeriram. Ele hesitou. Sugeriram que você se mude temporariamente até que a poeira baixe. Vitória assentiu, sentindo um aperto no peito. Entendo, faz sentido, mas não é o que eu quero. Tiago se levantou, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Não quero que você saia. Não quero dar a impressão de que fizemos algo errado, de que há algo a esconder. Então, o que sugere? Tiago a olhou, uma determinação renovada em seus olhos. Enfrentar isso de frente, dar uma entrevista, juntos, explicar exatamente como nos conhecemos, por que a contratei, por que você mora aqui, sem esconder nada, sem vergonha. Uma entrevista? Na TV? Se for necessário, sim, mas estava pensando em algo mais controlado, uma jornalista respeitada, que conheço há anos, em um formato de podcast para que nada seja editado ou tirado de contexto. Vitória sentiu o medo se misturando com uma estranha excitação. Expor-se assim era assustador, mas também libertador. Não mais esconder-se, não mais sentir-se julgada por sombras e sussurros. Tudo bem, disse finalmente. Vamos fazer isso. Nos dias que se seguiram, a história explodiu na mídia. Tabloides, programas de fofoca, até mesmo alguns jornais mais sérios repercutiam o caso do empresário e sua jovem protegida da periferia. Paulo Menezes deu entrevistas, insinuando que Vitória havia sido contratada sem processo seletivo, que recebia privilégios injustificados, que sua presença na mansão representava um conflito de interesses evidente. Antônio Silva também apareceu em um programa sensacionalista, visivelmente alcoolizado, afirmando que Tiago Mendes havia comprado sua filha. Ela era uma menina simples, honesta. Agora está lá vivendo como uma princesa, enquanto os pais continuam na miséria. As lágrimas falsas de Antônio comoveram uma audiência que adorava histórias de exploração de mulheres vulneráveis. Na mansão, o clima era tenso. Funcionários cochichavam pelos cantos. Regina tentava manter tudo funcionando normalmente, mas até ela parecia desconfortável quando Tiago e Vitória estavam juntos no mesmo ambiente. Para piorar, alguns patrocinadores da fundação começaram a expressar preocupação. Uma empresa farmacêutica que doava milhões anualmente enviou uma carta formal
questionando os padrões éticos da gestão. O conselho convocou uma reunião de emergência liderada por Paulo para discutir a crise de imagem. Na véspera da entrevista, Vitória estava em seu quarto, ensaiando mentalmente as respostas que daria quando ouviu uma suave batida na porta. "Posso entrar?" A voz de Tiago soou do outro lado. "Claro." Ele entrou, parecendo tão cansado quanto ela se sentia. Trazia algo nas mãos, uma pequena caixa de veludo. "Queria te dar isso antes da entrevista amanhã." Ele estendeu a caixa. "Não é um presente romântico, então não se preocupe. É algo que pertenceu a Beatriz e que acho que ela gostaria que você tivesse." Intrigada, Vitória abriu a caixa. Dentro havia um delicado broche de prata em formato de borboleta, com pequenas pedras azuis nas asas. "É lindo", murmurou. Beatriz o usava quando dava entrevistas ou aparecia em eventos da fundação. Dizia que a borboleta representava transformação, esperança. Tiago sorriu suavemente. "Achei que poderia lhe dar força amanhã." "Tiago, eu não posso aceitar algo tão pessoal." "Fez por primeiro." Ele se sentou ao lado dela na beirada da cama, respeitando uma distância apropriada. "Você sabe, passei 5 anos mergulhado em lembranças, vivendo no passado, até você aparecer, derramar champanhe naquele vestido ridículo e me fazer ver que a vida continua." Vitória sentiu as lágrimas queimando em seus olhos. "Tenho medo, Tiago. Medo do que vão perguntar, do que vão pensar, do estrago que isso pode fazer à fundação." "A fundação sobreviverá. E quanto ao que pensam?" Ele deu de ombros. "Pessoas que julgam sem conhecer não merecem nossa preocupação. Mas e se?" Vitória hesitou, incerta de como expressar seu maior medo. "E se isso afetar o tratamento da minha mãe? Se o plano de saúde for cancelado, se perdermos tudo?" Tiago a olhou com firmeza. "Isso não vai acontecer. Tenho recursos suficientes para garantir o tratamento da sua mãe independentemente da fundação ou de qualquer outra coisa." "Não posso pedir isso a você." "Não está pedindo. Estou oferecendo." Ele se levantou. "Agora descanse. Amanhã será um dia difícil." Quando Tiago saiu, Vitória ficou olhando para o broche em suas mãos. Uma borboleta. Transformação. Lembrou-se de como era sua vida antes. O desespero, a luta constante pela sobrevivência, o pai controlador, a mãe definhando sem tratamento adequado. E agora, apesar de todos os problemas, sua mãe estava recebendo o melhor tratamento possível. Ela estava estudando, trabalhando em algo significativo. Havia encontrado um propósito maior que simplesmente sobreviver. E havia encontrado Tiago, um homem que a respeitava, que valorizava suas opiniões, que a tratava como igual apesar das diferenças sociais gritantes. Um homem que estava disposto a enfrentar a opinião pública por ela. Na manhã seguinte, Vitória acordou antes do sol nascer. Escolheu cuidadosamente suas roupas. Um vestido simples, mas elegante, na cor azul marinho que havia comprado com seu próprio salário. Prendeu o broche de borboleta na lapela, como um talismã. O estúdio improvisado havia sido montado na biblioteca da mansão. Cecília Neves, uma jornalista respeitada conhecida por sua integridade, já estava lá conversando com Tiago quando Vitória desceu. "Vitória, que bom conhecê-la finalmente", disse Cecília, estendendo a mão. "Agradeço por concordar com esta entrevista. Obrigada por nos dar esta oportunidade de esclarecer tudo", respondeu Vitória, surpreendendo-se com a própria compostura. A entrevista começou de forma amigável, com Cecília perguntando sobre a fundação, seus projetos, a história por trás de sua criação. Tiago falou com paixão sobre o trabalho iniciado por Beatriz, sobre como continuar o legado dela havia se tornado seu propósito de vida. Então, inevitavelmente, chegou o momento mais delicado. "Tiago, vamos abordar o assunto que gerou tanta repercussão", disse Cecília. "Como você e Vitória se conheceram?" Tiago narrou o evento beneficente, o incidente com o champanhe, a maneira como Vitória havia mantido a dignidade apesar da humilhação. Vi nela algo raro hoje em dia: integridade, força interior, qualidades que a fundação precisava. E a decisão de oferecer moradia na sua residência,
Muitos questionaram isso. Foi uma decisão prática inicialmente. O trabalho exige disponibilidade em horários variados, e a distância entre Heliópolis e aqui tornaria isso muito complicado. Tiago olhou para Vitória. Mas também havia a questão da mãe dela, que estava gravemente doente e precisava de tratamento. Oferecia acomodações para ambas, embora Dona Iracema tenha preferido permanecer em sua própria casa. Cecília se virou para Vitória. E como você se sentiu com essa proposta? Não achou incomum? Claro que achei, respondeu Vitória honestamente. Fui criada para desconfiar de ofertas que parecem boas demais para ser verdade, mas também fui criada para reconhecer bondade genuína quando a vejo. E foi isso que vi no Sr. Mendes, no Tiago. Seu pai, em entrevista recente, sugeriu que você foi praticamente vendida, que a proposta tinha segundas intenções. Vitória sentiu o coração apertar. Discutir problemas familiares publicamente era doloroso, mas necessário agora. Meu pai está lutando contra o alcoolismo há anos, desde que perdeu seu negócio. Suas palavras vêm da amargura, não da verdade. A realidade é que, desde que comecei a trabalhar na fundação, tenho sustentado minha família, pago o tratamento da minha mãe e estudado para melhorar profissionalmente. Não fui vendida nem comprada. Fiz uma escolha consciente por uma oportunidade que mudou minha vida. E quanto às insinuações de um relacionamento romântico entre vocês? Houve um momento de silêncio tenso. Vitória olhou para Tiago, incerta. Tenho o maior respeito por Vitória, respondeu Tiago, medindo cuidadosamente as palavras. Ela trouxe uma perspectiva valiosa para a fundação, uma compreensão profunda dos desafios enfrentados por nossas comunidades-alvo. Nossa relação tem sido estritamente profissional, embora naturalmente, ao conviver, tenhamos desenvolvido uma amizade. Apenas amizade? Insistiu Cecília. Tiago hesitou, então respondeu com uma honestidade que surpreendeu Vitória. Cecília, passei 5 anos em luto pela morte da minha esposa. 5 anos evitando conexões emocionais, dedicando-me exclusivamente ao trabalho. Quando Vitória entrou em minha vida, algo mudou. Ela me fez lembrar que existe vida além da dor, além do passado. Está dizendo que tem sentimentos por ela? Estou dizendo que valorizo a pessoa que ela é, a força que ela demonstra, a dignidade com que enfrenta adversidades que muitos de nós privilegiados jamais compreenderíamos. Tiago olhou diretamente para a câmera. Se isso evoluirá para algo além de amizade e respeito mútuo, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa. Não há nada de errado, imoral ou antiético em nossa relação. A entrevista continuou por mais 1 hora, cobrindo outros aspectos da controvérsia. As acusações de Paulo, o vazamento de fotos, as preocupações do conselho da fundação. Quando finalmente terminou, Vitória sentia-se emocionalmente esgotada, mas também estranhamente leve, como se um peso houvesse sido removido de seus ombros. Vocês foram muito bem, comentou Cecília, enquanto a equipe desmontava o equipamento. Especialmente você, Vitória. Sua autenticidade é refrescante neste mundo de máscaras sociais. Obrigada. Só disse a verdade. E isso, ironicamente, é o que mais surpreende as pessoas. Cecília sorriu, guardando seu tablet. A entrevista vai ao ar esta noite. Preparem-se para uma nova onda de reações, mas acredito que desta vez será diferente. Depois que todos saíram, Vitória e Tiago permaneceram na biblioteca, um silêncio confortável entre eles. Foi ele quem finalmente falou. Você foi incrível. Manteve a compostura na dignidade, mesmo quando as perguntas se tornaram pessoais. Aprendi com você, respondeu ela com um pequeno sorriso. Mas aquela parte sobre sentimentos... Eu fui sincero, disse Tiago, seus olhos encontrando os dela, talvez mais do que pretendia ser. Espero que não tenha te deixado desconfortável. Não deixou. Vitória hesitou. Seria hipocrisia da minha parte fingir que não sinto algo, que não penso em você de uma forma que vai além da gratidão ou do respeito profissional. Tiago se aproximou, parando a uma distância respeitosa. Vitória, preciso que saiba, nunca, em momento algum, suas circunstâncias ou sua vulnerabilidade inicial foram fatores na minha crescente admiração por você. Pelo contrário, foi vendo sua força, sua inteligência, sua compaixão que comecei a enxergar além da dor que me cegava há tanto tempo.
Tenho medo, Tiago. Vitória sentiu as lágrimas ameaçando cair. Medo de que tudo isso seja um erro, de que as pessoas estejam certas, que somos incompatíveis, de mundos diferentes demais. Mundos podem se encontrar, Vitória. Podem se fundir e criar algo novo, algo melhor. Ele estendeu a mão, tocando suavemente o broche de borboleta na lapela dela. Transformação, lembra? Naquele momento, o celular de Vitória tocou quebrando o clima. Era o hospital. Dona Iracema havia sido internada com uma crise respiratória grave. A correria que se seguiu foi um borrão. O carro, o trânsito de São Paulo, a chegada ao hospital de luxo onde Dona Iracema recebia tratamento. Vitória correu pelos corredores, Tiago logo atrás, até encontrar o médico responsável. Sua mãe teve uma pneumonia severa, agravada pela imunidade baixa devido à quimioterapia, explicou o Dr. Meireles. Conseguimos estabilizá-la, mas os próximos dias serão críticos. Posso vê-la? Sim, mas apenas por alguns minutos. Ela precisa descansar. No quarto, Dona Iracema parecia menor e mais frágil que nunca, conectada a tubos e monitores. Mas seus olhos, ao ver a filha, ainda tinham o mesmo brilho de amor. Mãe, vai ficar tudo bem, sussurrou Vitória, segurando sua mão com cuidado para não deslocar a agulha do soro. Dona Iracema tentou falar, mas sua voz era apenas um sopro. Vitória aproximou o ouvido. Seu pai. Chamaram ele. Está lá fora. Vitória sentiu um aperto no peito. Não havia falado com o pai desde o confronto no bar. E agora, com a entrevista indo ao ar naquela noite, temia sua reação. Não se preocupe com isso agora, mãe. Descanse. Mas Dona Iracema insistiu, sua voz fraca, mas determinada. Falem. Façam as pazes. Por mim. Vitória assentiu, incapaz de negar um pedido da mãe naquele estado. Depois de mais alguns minutos, saiu do quarto para encontrar Tiago no corredor. Como ela está? Estável, mas fraca. E meu pai está aqui em algum lugar. Tiago assentiu, compreensivo. Quer que eu fique? Ou prefere falar com ele a sós? Antes que Vitória pudesse responder, Antônio apareceu no fim do corredor. Estava sóbrio, pelo menos, mas sua expressão ao ver Tiago ao lado de Vitória era uma mistura de ressentimento e vergonha. Então é verdade, disse ele, aproximando-se. Vocês dois... Pai, não é hora para isso, interrompeu Vitória. Mãe está em estado delicado. Eu sei. Por isso vim. Ele olhou para Tiago, avaliando-o. Obrigado pelo hospital, pelos médicos. Tiago assentiu, aceitando o agradecimento relutante. Não precisa agradecer. É o mínimo que posso fazer. Senhor Silva, continuou Tiago estendendo a mão. Sei que não começamos da melhor forma e entendo sua preocupação com sua filha. Mas quero que saiba que meu respeito por Vitória é absoluto. Antônio olhou para a mão estendida, hesitou e finalmente a aceitou em um breve aperto. Não sou um homem mau, disse sua voz embargada. Só perdi o rumo em algum momento. Pai. Vitória sentiu um nó na garganta. Era a primeira vez em anos que via uma centelha do pai que conhecera na infância, o homem antes da bebida, antes da amargura. Aquelas coisas que falei. Na TV, Antônio baixou os olhos. Não eram verdade. Eu estava bêbado, com raiva. Raiva de mim mesmo mais do que qualquer outra coisa. O senhor pode se retratar, sugeriu Tiago. De fato, isso ajudaria muito Vitória neste momento. Antônio assentiu lentamente. Se puder ajudar minha filha, farei o que for preciso. Aquela noite, enquanto Dona Iracema descansava sob cuidados intensivos, 3 eventos significativos ocorreram simultaneamente. A entrevista de Tiago e Vitória foi ao ar, atingindo milhões de espectadores. Antônio Silva concedeu uma breve entrevista por telefone a Cecília Neves, retratando-se de suas acusações anteriores. E Paulo Menezes, ao assistir à entrevista principal, viu algo que não esperava. A genuína conexão entre Tiago e Vitória. O respeito mútuo evidente em cada palavra, cada olhar. Na manhã seguinte, a narrativa pública havia mudado dramaticamente. O que antes era um escândalo de empresário rico comprando jovem pobre, transformou-se em uma história de superação, resiliência e possível redenção através do amor. Mensagens de apoio inundaram as redes sociais da Fundação. Antigas beneficiárias relataram como Vitória as havia tratado com dignidade e empatia. Até mesmo alguns membros do conselho
manifestaram-se publicamente, reafirmando confiança na liderança de Tiago. Paulo Menezes apareceu na mansão no final daquela tarde, enquanto Vitória e Tiago se preparavam para retornar ao hospital. "Preciso falar com vocês", disse seu habitual ar de superioridade, substituído por algo próximo à contrição. "Especialmente com você, Vitória." Eles o receberam na sala de estar, onde menos de 24 horas antes a entrevista havia sido gravada. "Assisti à entrevista", começou Paulo desconfortável, "e percebi que, talvez, tenha julgado precipitadamente." "Talvez?" A voz de Tiago tinha uma dureza incomum. "Certo, não talvez. Eu julguei precipitadamente." Paulo se virou para Vitória. "Achei que você era uma oportunista, que estava manipulando Tiago, aproveitando-se de sua solidão. Mas vi como você falou sobre seu trabalho, sobre a fundação. Não era encenação." "Não, não era", confirmou Vitória, mantendo a dignidade. "Nunca foi. Também vi seu pai se retratando. Isso mudou minha perspectiva." Paulo pigarreou, visivelmente desconfortável. "Enfim, vim oferecer minhas desculpas e informar que retirarei minha queixa formal ao conselho." Tiago e Vitória trocaram olhares. Era uma vitória importante, considerando a influência de Paulo. "Aprecio sua honestidade, Paulo", disse Tiago finalmente. "Espero que possamos reconstruir nossa amizade e parceria profissional a partir daqui." "É o que espero também." Paulo estendeu a mão para Vitória. Sem ressentimentos, ela aceitou o aperto de mão, notando a surpresa no rosto de Paulo ao sentir a firmeza de seu gesto. Sem ressentimentos, mas também sem esquecer. Nos dias que se seguiram, Dona Iracema começou a se recuperar lentamente. Vitória dividia seu tempo entre o hospital, o trabalho na fundação e o apoio a Tiago, que enfrentava o escrutínio público com a dignidade característica. A imprensa gradualmente perdeu interesse na história, especialmente depois que uma nova crise política explodiu, roubando as manchetes. Antônio, surpreendentemente, manteve-se sóbrio. Visitava Dona Iracema diariamente, às vezes encontrando Vitória, às vezes Tiago ou ambos. As conversas eram tensas no início, mas com o tempo uma espécie de trégua se estabeleceu. Não era perdão completo. Algumas feridas eram profundas demais para isso, mas era um começo. Foi durante uma dessas visitas, quase um mês após a internação, que Antônio surpreendeu Vitória com um pedido inesperado. "Filha, estou pensando em fazer um tratamento para o álcool." Vitória olhou para o pai atônita. Em todos esses anos ele nunca havia sequer admitido que tinha um problema. "Seria maravilhoso, pai. Seu patrão, Tiago. Ele me falou de uma clínica. Disse que poderia ajudar com os custos." Antônio parecia envergonhado, mas determinado. "Não quero mais ser esse homem, Vitória. Não quero mais envergonhar você e sua mãe." Vitória sentiu as lágrimas brotando. Abraçou o pai, sentindo seu corpo magro e fragilizado pelo álcool. "Estamos com você, pai. Sempre estivemos." Quando contou a Tiago sobre a decisão do pai, ele apenas sorriu. "Foi ideia dele, não minha. Só mencionei que a fundação tem parceria com uma clínica especializada." "Obrigada", disse Vitória, segurando suas mãos. "Por tudo. Pela paciência, pelo respeito, por não desistir quando tudo parecia impossível." "Nunca desistiria de você, Vitória." Tiago a olhou com intensidade. "Você se tornou essencial para mim. Para a pessoa que sou hoje, para a pessoa que quero ser amanhã." Naquela noite, sob o céu estrelado de São Paulo, no jardim da mansão, Tiago e Vitória compartilharam seu primeiro beijo. Não foi um beijo nascido da paixão impulsiva ou do desejo físico, mas um gesto carregado de significado, de promessas, de um futuro que ambos escolhiam construir juntos, apesar de todas as diferenças e obstáculos. 2 anos se passaram. A Fundação Beatriz Mendes expandiu seu alcance, abrindo unidades em outras capitais brasileiras. Vitória, agora diretora executiva, implementou programas inovadores, focados especialmente em mulheres chefes de família em situação vulnerável. Sua experiência pessoal e formação acadêmica, estava no último ano de serviço social, traziam uma perspectiva única à gestão. Dona Iracema, após um longo tratamento, entrou em remissão. Ainda frágil, mas com uma qualidade de vida infinitamente superior, agora morava em uma casa confortável perto da mansão, onde Vitória podia visitá-la diariamente.
Antônio, após 6 meses de tratamento intensivo, mantinha-se sóbrio, trabalhando como supervisor de manutenção em um dos projetos habitacionais da construtora de Tiago. Paulo Menezes, surpreendentemente, tornara-se um dos maiores defensores da relação de Tiago e Vitória. Eu estava errado, completamente errado, admitia frequentemente em reuniões do conselho. Eles são exatamente o que a fundação precisava, a visão dele com a experiência prática dela. O casamento foi simples e íntimo, realizado no jardim da mansão em uma tarde ensolarada de primavera. Dona Iracema, radiante em um vestido azul claro, foi conduzida pelo braço de Antônio, ambos visivelmente emocionados ao entregar a filha para Tiago, que esperava sob um arco de flores brancas. Prometo honrar não apenas quem você é hoje, mas tudo o que te trouxe até aqui, disse Tiago em seus votos. Suas lutas, suas vitórias, sua história. Prometo construir com você um futuro onde o passado não define, mas fortalece. Prometo nunca esquecer o valor da dignidade, do respeito, da honestidade, respondeu Vitória, o broche de borboleta preso em seu buquê. Prometo levar adiante o legado de bondade e transformação que você e Beatriz iniciaram e fazer dele nosso próprio caminho. Um ano depois, nasceu Sofia, nome escolhido em homenagem à avó de Tiago e à sabedoria que ambos buscavam em sua jornada. Uma menina de olhos azuis como o pai e pele morena como a mãe, símbolo vivo da união de dois mundos, que, contra todas as expectativas, encontraram harmonia. Em noites tranquilas, quando a mansão silenciava e os compromissos do dia finalmente cessavam, Vitória às vezes caminhava até a biblioteca, onde tudo começara. Olhava para as fotografias de Beatriz, agora acompanhadas por fotos de sua própria família, Tiago, Sofia, Dona Iracema, até mesmo Antônio em seus melhores momentos, e sentia uma gratidão profunda pela jornada que a trouxera até ali. Não havia sido fácil. Preconceitos persistiam, olhares tortos ocasionalmente apareciam, comentários maldosos sussurrados em eventos sociais. Mas Vitória agora sabia que sua força não vinha da aprovação alheia, mas da certeza de seu próprio valor, de sua integridade e do amor construído sobre respeito e admiração mútuos. Em uma dessas noites, Tiago a encontrou contemplando uma fotografia particular, a primeira foto oficial da família, tirada no batizado de Sofia, com todos reunidos, sorridentes. No que está pensando? Perguntou ele, abraçando-a por trás. Em como a vida pode mudar com um simples evento. Um emprego temporário, um acidente com champanhe. Vitória se virou para encará-lo. Em como escolhas corajosas, mesmo quando difíceis, mesmo quando julgadas pelos outros, podem levar a um lugar de paz. Você mudou minha vida, Vitória. Tiago tocou suavemente seu rosto. Trouxe luz onde havia escuridão, esperança onde havia apenas resignação. E você me deu mais do que coisas materiais, Tiago. Deu-me a chance de crescer, de descobrir minha própria força, de ajudar outros como eu fui ajudada. Naquele momento, o choro suave de Sofia ecoou pelo monitor de bebê. Ambos sorriram, reconhecendo o chamado da nova vida que haviam criado juntos. Vou buscá-la, disse Vitória. Vamos juntos, respondeu Tiago, entrelaçando seus dedos aos dela. Lado a lado, caminharam pelo corredor iluminado apenas pelo luar que entrava pelas janelas. Dois mundos que se encontraram, que se transformaram mutuamente, que construíram algo novo e precioso a partir de diferenças que, no final, revelaram-se menos importantes que as semelhanças em seus corações. E quando entraram no quarto da pequena Sofia, que agora se acalmava ao ver os pais, Vitória teve certeza. O amor, quando genuíno, quando construído sobre bases de respeito e admiração, tinha o poder de transcender barreiras, de curar feridas, de transformar não apenas vidas individuais, mas pequenos cantos do mundo. Como uma borboleta que, após a metamorfose dolorosa, finalmente abre as asas e descobre a beleza do voo. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Vitória e Tiago tenha tocado seus corações. Para acompanhar mais jornadas emocionantes como esta, criamos uma playlist especial com narrativas igualmente cativantes. Encontrem-na aqui clicando no link à esquerda.